Olá, bem-vindos a mais um podcast. Tudo bem, meu amor? Olá, tudo bem, meu amor? Olá, queridos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Muito bom. Hoje nós vamos começar esse podcast com uma pergunta. O seu casamento passaria nesse teste? As características que nós vamos falar aqui neste podcast, elas vão servir de teste para o nosso e para o seu relacionamento. Por quê? São características, no primeiro bloco, negativas e depois positivas. E aí nós vamos tentar identificar quais dessas características, tanto negativas quanto positivas, há no nosso relacionamento. Se principalmente nesse primeiro bloco você identificar características aí, você precisa urgentemente pedir graça a Deus para se libertar desse tipo de comportamento. É verdade, até porque a palavra diz, né, que nós devemos orar pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, a Isso mesmo. sinceridade. Realmente, poxa, eu quero ser sincero diante de Deus, sincero diante das minhas atitudes e pedir, Senhor, o que está errado? Uhum. O que eu estou fazendo que não está legal? Então, essa importância de orar isso, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E aí mude, me coloca no caminho certo. Porque se não houver essa conversão, esse arrependimento, com certeza o seu relacionamento não vai passar no teste. Sim. E se o namoro e o noivado já estão mostrando isso aqui, é um alerta ainda maior. Porque a tendência é piorar. Então, quem sabe, esse podcast já vai ser instrumento aí para que alguns relacionamentos terminem. Se essa não for a vontade de Deus para essas pessoas. Agora, essas características, elas não só vão gerar a falência no caso do primeiro bloco, como a prosperidade no caso do segundo, no que tange aos relacionamentos amorosos, mas também profissionais, ministeriais. Então nós vamos aqui falar sobre o sucesso dos relacionamentos em geral. São atitudes que envolvem todas as áreas de nossa vida, né? Todas as áreas e precisam ser ou rejeitadas ou praticadas em todos os ambientes. Para facilitar, nós escolhemos todas as palavras com a letra T de teste. Isso. Então isso vai ajudar você a memorizar essas características todas, mas eu quero começar repercutindo aqui a fala de uma líder, uma pastora nos Gideões lá em Santa Catarina, dizendo que muitas mulheres, inclusive no ambiente evangélico, têm sofrido violência. Uma pesquisa realizada pela revista Cenário, intitulada Visível e Invisível, a vitimação de mulheres no Brasil. Essa pesquisa fez coro com a fala da pastora lá. Ela afirma que 43% das mulheres evangélicas ouvidas relataram ter sofrido violência de parceiro ou ex-parceiro íntimo. Só que essa pesquisa diz o seguinte, que o fundamentalismo religioso muitas vezes acaba colaborando para essa violência. Porque talvez a mulher, ela fica naquela, não, eu vou orar e Deus vai mudar o meu marido. Ela está apanhando e está orando. E nós não concordamos com isso. Essa é a fala da pastora. Foi a fala da pastora, olha, você não tem que orar, você tem que denunciar. A oração é um passo que vem antes. De qualquer forma, nós estamos aqui para também discordar um pouco dessa pesquisa dessa revista, porque apesar de sermos radicais no que tange a raiz da nossa fé, nós não somos moralistas, religiosos cegos que expõem pessoas ou obrigam pessoas a viver um inferno em nome de Deus. E esse podcast com certeza vai servir de alerta para homens e mulheres, porque não são só mulheres que sofrem, para homens e mulheres que de repente estão sim vivenciando um relacionamento abusivo, biblicamente falando. E eu espero que de fato a gente possa contribuir e ser um instrumento de cura, de restauração, mas se necessário for, de libertação também. Bora conhecer essas atitudes? Vamos lá. E a primeira, que é algo que é muito comum, né, no temperamento e em muitos relacionamentos, é a teimosia. Né? E aí nós vamos ler Salmos 32, 9, que diz assim, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Como é triste, né? E como a gente tem visto hoje, hoje não sempre, sim, mas essa questão da teimosia dentro dos relacionamentos, não ceder, né? Querer sempre do seu jeito, querer sempre da forma como a pessoa quer, e aí fica teimando muitas vezes em atitudes que está machucando o outro e está ferindo ele mesmo, né? Porque a teimosia, ela traz peso, ela traz rancor, traz tantas coisas ruins, tantos sentimentos ruins
por uma insistência que às vezes você já percebeu que você está errado, Uhum. você está vendo que não está dando certo, você continua teimando. E o pior de tudo é quando a gente teima, seguindo o contrário da vontade de Deus. Deus está mostrando que não é aquilo ali, a gente está teimando, colocando ideias, não, eu acho que é assim, e Deus está falando, não é, e a gente continua teimando, né? Aliás, no próximo podcast nós vamos falar justamente sobre como identificar a vontade de Deus e como tomar decisões em família. Mas é fato que a teimosia, ela beira a irracionalidade. E nesse contexto da teimosia nós nos tornamos irracionais. Por isso que esse texto fala, não sejam como seres irracionais. Não sejam como cavalos, como mulas que precisam de cabresto. Porque quanto maior a nossa teimosia, mais forte vai ser o cabresto. Mais curta vai ser a rédea. Então nós precisamos pedir graça a Deus para não vivermos essa realidade, e muitos homens vivem isso, também mulheres, assim, todo mundo está errado, só eu estou certo. Deus está falando através da esposa, Deus está falando através dos filhos, Deus está falando através de um líder espiritual, mas eu teimo em achar que todas essas pessoas estão erradas e eu sou o correto. Então, o casamento ele não passa no teste quando vira esse cabo de guerra, esse cabo de força por conta da teimosia. Vamos lá. Verdade. O próximo é um temperamento desgovernado. Né? Como é sério isso, né? As pessoas e usam isso. Ah, não, esse é o meu jeito de ser. Ah, eu sou assim mesmo. E aí acabam fazendo coisas sem pensar, acabam, né, agindo de forma a machucar o outro. O temperamento desgovernado lembra a gente da truculência, né? Uma pessoa irascível, uma pessoa irada, é uma pessoa que com certeza vai gritar, né? Essa pessoa com certeza vai usar de ironia na linguagem, de xingamento na linguagem, vai usar da estratégia de ignorar o outro. De alguma forma, essa violência ela vem à tona quando nós não praticamos o domínio próprio. Tem pessoas cujo temperamento é um pouco mais pacato, melancólico. Tem pessoas com temperamento extremamente sanguíneo, colérico. Mas tanto um quanto o outro, se estiver desgovernado, Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque ou você está fazendo demais ou você está fazendo de menos. Ou você está falando demais ou você está falando de menos. Então, nosso temperamento precisa ser governado por Deus. Né? Tem que ser governado pelo Espírito Santo. Senhor, transforma o meu temperamento se necessário for. Muda o que tem que ser mudado. Me dê realmente domínio sobre isso, para que o nosso temperamento seja direcionado pelo Espírito Santo. É verdade. Tanto um quanto o outro, qualquer um dos temperamentos que tiver aí, né? Talvez o sanguíneo e o colérico vão mais para truculência, para agressividade. Mas o melancólico e o fleumático vão para essa próxima aí. Que é a timidez. É o que você falou. Os extremos não são bons. Sim. O melancólico ele corre o risco de se anular, de se isolar, de se afastar, de sofrer calado, de internalizar toda essa dor e que vai acabar pipocando no seu próprio corpo. Existem são várias consequências, né? E a timidez, tanto na questão de relacionamento ou no trabalho, às vezes deixa de conquistar algumas coisas pelo excesso de timidez. Até no casamento, às vezes não tem coragem de expor o que está sentindo, não consegue expressar aquilo que está no coração. Seja para o lado bom ou para o lado ruim, a timidez de às vezes não conseguir falar, olha, isso aqui me magoou, isso aqui me chateou, Sim. ou aquela questão de expressar os sentimentos, nossa, como eu te amo, como é gostoso isso que nós estamos vivendo, porque as pessoas às vezes é tão tímida, o temperamento está tão desgovernado, como a gente colocou, que ela não consegue expressar o que ela está sentindo. E a gente também já falou que a importância da gente falar para o outro, Sim. a importância da gente falar o que está no nosso coração. Então, tanto para aquilo que precisa ser mudado, como para aquilo que está sendo bom, a gente expor aquilo que nos faz bem. Então, a timidez é algo que também precisa ser colocado diante de Deus. Não tenha dúvida. Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, né, diz a sua palavra, mas de amor, de poder, de moderação. Vamos avançar. Tem mais uma característica aí. Outro T aí, que é o taxar. Taxar. Rotular. Quantas vezes a gente acaba colocando no outro um peso, um título, né, um rótulo, e às vezes por mais que o outro se esforce para mostrar que está fazendo diferente, a gente acaba não observando, porque a gente já colocou aquele rótulo e a gente não consegue prestar atenção, né, nas mudanças que estão acontecendo.
esse estereótipo, né, que lançamos sobre as pessoas é nocivo demais. Nós não temos esse direito. Precisamos pedir perdão a Deus se já desenvolvemos uma visão acerca das pessoas, que é uma visão míope, que é uma visão parcial, e principalmente quando existe esse contexto de transformação. E a gente ainda teima em olhar para a pessoa como se ela fosse aquela antiga pessoa. E aí a gente acaba não dando a devida credibilidade para a graça de Deus que tudo transforma, para o agir de Deus na vida dessa pessoa. Então, assim, reveja os rótulos que foram lançados sobre você desde a infância. Se necessário for, se liberte deles. Mas também não seja você a rotular pessoas. Verdade. Porque isso aí com certeza está minando o seu relacionamento. Nós fomos chamados para promovermos uns aos outros, né? Nós fomos chamados para honrarmos uns aos outros, para sermos pessoas que vão fazer com que os outros, de fato, descubram quem são em Deus, e não para boicotarmos, para travarmos, para minarmos e sugarmos a energia um do outro. Isso aí. O próximo T, aí, que é algo que é negativo, né, nos relacionamentos, é o trivializar. E aí nós vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 15, que diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A ideia aqui é a seguinte, né? O que é trivializar? De certa forma é minimizar. O trivial é o básico. É o simples. Dependendo do contexto, essa palavra pode assumir um sentido negativo. Trivializar no relacionamento é quando você menospreza o que o outro está sentindo. Ou você não consegue celebrar com a conquista e com a alegria, e infelizmente, né, pasmem, mas é verdade. Sim. Às vezes tem casais que não conseguem Uma celebrar competição. juntos, é uma competição. Ou mesmo em relação aos filhos, filhos aos pais, etc. Ou então você menospreza a dor. Né? O sentimento de carência do outro, quem sabe a tristeza do outro, o luto do outro. E até esses dias a gente está fazendo um curso lá na Igreja de Mulheres, a gente estava falando exatamente isso, como cada um sente diferente. A minha dor não é a mesma que a sua. O meu jeito de ver é diferente do seu. Então, às vezes a gente acha que o outro, a gente olha para o outro e fala assim, eu não acredito que ele está sofrendo por conta disso. E a gente não consegue perceber que o outro é diferente de mim. E a gente tem que ter essa sensibilidade e não menosprezar. Né? Não achar que o outro é frescura. Sim. Ou, pelo amor de Deus, está reclamando por conta disso. Não, cada um tem uma forma de sentir a dor. Então é essa empatia de entender o outro. Muito bem. Aliás, nós vamos deixar um link aqui para você se inscrever para um desses cursos, porque no próximo semestre, ali, segunda quinzena de julho ou mais tardar agosto, nós vamos iniciar mais algumas dezenas de turmas, tanto para homens, mulheres, casais, pais, filhos, cursos na área de educação de filhos, sexualidade, comunicação, finanças, hombridade, feminilidade, enfim, tá aí o link, por favor, acesse e já disponibilize o seu nome, tá certo, para os próximos cursos aí. Aliás, é bom falar que no dia 4 de julho, é um sábado às 15 horas, no Centro de Adoração, tá aqui o endereço, Rua João 23.401, nós vamos ter a formatura do primeiro semestre. Então, caso você não consiga fazer essa inscrição, dia 4 de julho, você é o nosso convidado para estar na Igreja Presbiteriana Central e você vai assistir a formatura e já fazer a sua pré-inscrição para os cursos do semestre que vem. Bora lá. O próximo T aí, que não é muito legal, é quando há no relacionamento o tédio. O tédio. E a gente tem visto muito isso, porque as pessoas acabam ficando muito no celular, né? E aí para ele aquilo ali tá interessante, mas o resto tá num tédio, né? Não tá tendo o prazer da companhia, o prazer de estar junto, o tédio muitas vezes daquelas pessoas que acabam... Antes eles faziam tantas coisas juntos e agora já não querem fazer mais, tudo virou uma comodidade, tudo virou muito... normal, e aí as pessoas acabam não tentando conquistar o outro. Poxa, olha, isso aqui, ele deixou de fazer isso, só quer ficar sentado ali assistindo alguma coisa. Por que antes a gente queria estar junto? Por que antes a gente queria estar junto e agora já não quer mais? Por que virou esse tédio? Acaba se não tentando conquistar o outro todos os dias, que a gente precisa fazer isso todos os dias. Entra numa acomodação, né, num comodismo, e de fato o tédio é isso. É quando alguém se sente só um acessório na vida do outro e não tem a sua vontade privilegiada, o seu sonho, a sua agenda, as suas prioridades. Então,
eu penso que o relacionamento ele entra num tédio quando um começa a se achar o centro do universo. E aí todos têm que, de alguma forma, entrar na agenda deste ou desta. O Edwin Lewis Cole, ele afirma isso, né? Nós não podemos valorizar apenas o que nós gostamos. Porque quando nós fazemos isso, o cônjuge ou mesmo os filhos podem se tornar acessórios. E ninguém nasceu para ser acessório. Nós nascemos para um protagonismo na existência, para a glória de Deus, né? Mas ninguém merece viver como acessório. Então, essa ideia do tédio, se o relacionamento está entediante, falta novidade de vida, falta criatividade, falta investimento de tempo, falta esse desejo de voltar a fazer o que já se fez, mas pode ser que falte essa humildade para abrir mão daquilo que se quer, para que você possa entrar no universo do outro e todos ali realmente tenham uma programação que seja favorável. A família vai pensar numa viagem, vai ser bom para quem? Para todo mundo? Não é fácil conciliar os interesses, mas é o caminho correto. Sim, e às vezes assim, poxa, nessa viagem vai favorecer mais esse aqui. Então, na próxima, a gente vai pensar em algo que vai favorecer o outro, porque às vezes realmente é difícil. Poxa, uma programação que todo mundo gosta. Às vezes é difícil, as personalidades são diferentes. Às vezes o que eu gosto não é o que você gosta, ou que os nossos filhos gostam, mas é não fazer só o que eu gosto. Então, dessa vez foi uma programação que vai me agradar mais, na próxima é o que vai agradar o outro. É Isso. saber ir dividindo, né? E aí a importância do diálogo, a importância da gente expor o que gosta, o que não gosta, porque às vezes a pessoa também não fala, Verdade. não dá opinião, né? Mas se eu falar eu vou deixar chateada, mas se eu falar que eu não quero... Então, é saber, olha, vamos fazer assim, mas na próxima então vamos fazer diferente. A importância do diálogo que a gente sempre fala aqui e do saber ouvir. Porque às vezes quem está ouvindo fica achando ruim. Então, saber ouvir o outro e entender que o outro é diferente de mim, mas que nós podemos fazer um pouquinho para agradar cada um. Muito bem, eu quero indicar um livro, você vai encontrar esse link aí também, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye, tá certo? Compre esse livro aí para que você possa, de fato, experimentar cura e transformação de Deus no seu relacionamento. Na verdade, Deus não vai fazer com que o sanguíneo deixe de ser sanguíneo e passe a ser fleumático. Sim. Mas ele vai pegar esse temperamento, lapidá-lo e usar isso para a glória dele, para a nossa edificação. Então tá aí o link, Temperamentos Transformados, Tim LaHaye. Até porque a gente não tem que deixar de ser, porque o sanguíneo também tem os pontos positivos. Tem os seus pontos. Como o melancólico também tem. Então cada um, no seu temperamento, tem pontos positivos e pontos a serem melhorados. É verdade. Bom, nós vamos parar um pouquinho aqui, meu amor, porque o tempo avança, a gente vai conversando aqui e os minutos vão passando. Então nós vamos deixar as características, os T's positivos para o próximo podcast. Nós vimos aí essas características negativas, esses T's que devem ser rejeitados para que o relacionamento passe no teste. E eu acho que a gente pode inclusive aproveitar para orar por isso agora. E aí, semana que vem, a gente entra nas características positivas, fechando assim esse bate-papo, pode ser? Pode ser. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Hoje falamos sobre tanta coisa que muitas vezes faz parte da nossa vida e que não te agrada. Te pedimos perdão, Senhor, pela teimosia que beira a irracionalidade, pelo temperamento desgovernado, pela truculência, pela timidez que também beira a covardia, quando taxamos, rotulamos o outro, ou mesmo quando somos tão triviais no sentido de menosprezar o que o outro sente, seja a alegria ou a sua tristeza. Pai, livra o nosso relacionamento do tédio. Livra-nos, ó Deus, de uma rotina que seja enfadonha, cansativa, somente pesada. Pedimos renovo para a nossa vida e para o nosso relacionamento. E que de fato o nosso relacionamento passe nesse teste no sentido de rejeitar essas características que vimos hoje. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, até a próxima. Deus abençoe.